Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui nós iremos continuar a série a respeito de criptomoedas. Queria pedir desculpas pela demora em publicar esse vídeo, você vai perceber que esse vídeo está até um pouco antigo, porque eu tô com um cabelo diferente. Mas antes da gente prosseguir para esse vídeo, eu quero reforçar um convite para vocês. Se você se interessa por segurança da informação e gostaria de entender como os sistemas são invadidos, quais são os pilares da segurança da informação e o que acontece quando esses pilares são quebrados, vai ter um evento online totalmente gratuito produzido pelo canal Técnicas de Invasão chamado A Arma Secreta. E nesse evento vai ter uma aula em que eu vou apresentar duas técnicas de computação forense que já me foram muito úteis em todo o trabalho do Desmistificando. Então, se essa ideia te interessa, vai aqui no site tecnicasdeinvasão.com/arma-secreta, que está aí na descrição, é o primeiro link, coloca seu endereço de e-mail aqui. Depois clica em Quero Participar e aguarda que você vai receber novas informações na sua caixa de entrada. O evento começa no dia 4 de março. Com certeza no último vídeo vocês viram como a mineração funciona, como você pode realizar a mineração, quais são os tipos de hardware que você pode utilizar para mineração, entre várias outras coisas. Então você tem que com certeza saber para que a mineração serve, como a mineração funciona, para daí chegar na parte prática. Nesse vídeo aqui a gente vai demonstrar para você como alguns tipos de mineração funcionam. Em primeiro lugar, é um pouquinho interessante você aprender a respeito dos tipos de moedas que você viu lá no segundo vídeo dessa série e de como é feita a mineração para cada um desses tipos. Em primeiro lugar, no caso da Bitcoin, a mineração direta, ou seja, você ligar o seu computador na sua casa para fazer a mineração, é praticamente inviável se você for um usuário mediano. Na verdade, ela só vai dar algum retorno, ou melhor, só vai ser possível caso você tenha um hardware muito grande, vários hardwares em muitos casos que consomem muita energia e, portanto, tem muito poder de processamento, por aquela razão que eu expliquei para vocês da competição. A maioria das pessoas que mineram bitcoins possuem um monitor inteiro de picaretas, e se você possui apenas duas picaretas, como nessa imagem, você não vai ter nenhuma chance contra esses caras. Já na maioria das altcoins, Dashcoin, Litecoin, Monero, Ethereum, entre várias outras, a mineração direta pode ser um pouquinho difícil, principalmente se o seu hardware for mais modesto, mas na maioria dos casos ela até é possível, apesar de ser um pouco complicada para um usuário mediano. Por fim, demais altcoins, nesse exemplo aqui a gente vai utilizar a Garlic Coin e o CryptoReal, mas eu também citei aqui a Quarkcoin, a Pinkcoin e a maioria das outras moedas que você encontra lá no CoinMarketCap. A mineração direta é muito fácil e amplamente utilizada, por isso é muito mais indicado que você comece a entrar nesse mundo a partir das demais altcoins, porque são muito mais simples e é o que a gente vai fazer nesse vídeo. Também é interessante você conhecer um pouquinho a respeito dos passos para realizar a mineração, não é simplesmente sair minerando. Você tem que, em primeiro lugar, se informar sobre a moeda, isso eu te ensinei a fazer no primeiro vídeo. Depois, tem que verificar qual tipo de algoritmo que a moeda opera. Você lembra que o algoritmo é o que permite que o minerador funcione. Temos também que verificar quais pools funcionam com moeda, a gente vai trabalhar com isso nesse vídeo aqui também. Por fim, decidir qual pool você vai utilizar, a gente vai mexer muito também com isso. Decidir qual hardware você vai utilizar, isso vai depender do que você pretende fazer, do que você tem em mãos e da moeda que você está minerando. Também, claro, baixar o minerador para o hardware, a gente também vai fazer. E por fim, configurar o processo de mineração. Eu acho que a melhor forma de começar entendendo as pools, na verdade, é começar entendendo as pessoas que fazem uma pool. Quando você faz uma pool, dificilmente você vai construir essa pool, programar desde o zero, fazendo todas as coisas. Na maioria dos casos, você vai pegar um framework pronto, já pré-desenhado, e vai simplesmente adicionar os seus dados, os seus algoritmos, o seu site dentro desse framework. O resultado disso é que as pools costumam ser bastante semelhantes, na maioria das vezes, porque elas estão baseadas no mesmo framework. Eu vou apresentar nesse vídeo os dois principais. O primeiro deles são as baseadas em MPOS. E esse desenho aí que vocês estão vendo no geral, claro, vão ter mudanças, vão ter coisas diferentes, mas elas têm a mesma estrutura. Normalmente aqui tem um menu lateral, aqui em cima tem a moeda, tem uma página de login, então você faz cadastro na pool, e também aqui tem os detalhes gerais a respeito da pool. O segundo tipo são as pools baseadas em IMP. Elas têm este design que vocês estão vendo aí. Na maioria das vezes, aqui nós temos algumas instruções de como setar a pool, aqui nós temos os algoritmos que a pool opera, e aqui em cima nós temos um menu, e essa pool não envolve cadastro. Cada um desses casos tem algumas particularidades, e é isso que a gente vai fazer nesse vídeo. Começando por uma pool baseada em Ica Pool, utilizando, claro, nesse caso, uma mineração de CryptoReal. Então a primeira moeda que eu vou utilizar nessa demonstração é a chamada CryptoReal. Como a gente fez lá nessa sequência aqui de operações, o primeiro passo é justamente investigar um pouco a respeito da moeda. Isso você fez no segundo vídeo dessa série, basta abrir o post de alguma moeda e dar uma olhadinha aqui nas informações gerais. O principal que interessa pra gente nesse caso é o algoritmo de mineração da moeda. Como eu expliquei pra vocês no último vídeo, o algoritmo é o que justamente orienta
o minerador a realizar todos os processos que ele precisa realizar. Para isso você pode ler o post, eu recomendo que você leia inteiro o post de anúncio da moeda, mas caso você quiser ser mais rápido, basta você pesquisar por algo. Ctrl F, digita algo e vai dando um enter que você encontra rapidinho aqui. Nesse caso aqui na aba de informações técnicas nós temos o símbolo da moeda, isso é um pouquinho importante, o total que será emitido, o total que é pré-minerado, isso você tem que decidir antes de minerar a moeda, mas neste momento nem é tão relevante. Agora o que interessa pra gente, em primeiro lugar, blocos. Isso aqui indica a cada quanto tempo um novo bloco será gerado. No caso, a cada 2 minutos nós teremos um novo bloco a ser gerado. Algoritmo, isso aqui também é bastante importante porque é justamente o algoritmo que a gente vai ter que utilizar no minerador. Neste caso específico, o algoritmo é Lira 2Z. A gente vai utilizar ele depois. A dificuldade é alterada a cada todo bloco, então isso também é bastante interessante. E aqui as portas, isso a gente vai trabalhar depois. Não precisa se preocupar muito com o que está presente aqui. Então nesse momento você já sabe o algoritmo em questão. Próximo passo é, como indicado aqui na listinha, verificar quais pools operam com essa moeda. Normalmente esse tipo de informação a gente tem no próprio post. Se você der um Ctrl F e pesquisar por pools, ou nem precisa, você vai ter uma informação aqui a respeito de quais pools nesse momento estão operando com a moeda. Eu recomendo que você abra todas e analise todas. Algumas aqui não vão mais estar funcionando, enquanto outras vão. Isso é um pouco aleatório mesmo, porque as pools frequentemente trocam seus algoritmos. Mas nós abrimos algumas. Vamos analisar uma por uma em primeiro lugar. ArcPool é a primeira pool que a gente abriu. Você vai aqui embaixo no menu Lira 2Z, que é o algoritmo que a gente está trabalhando. O CryptoReal é o CRS, como eu tinha dito para vocês. Clica no Lira 2Z, clica depois no CryptoReal e a gente vai ter aqui algumas informações a respeito de como a mineração de CryptoReal está funcionando. Aqui nós temos as informações a respeito dos últimos blocos encontrados pela pool. Deu para perceber que é uma lista bastante modesta e que o último bloco foi encontrado 3 dias atrás. Isso é bastante ruim. Por que isso é ruim? Porque isso significa que desde 3 dias atrás ninguém conseguiu minerar um único bloco de CryptoReal. Isso significa que caso você comece a minerar agora, a possibilidade de você encontrar um bloco é mínima. E ainda pior, caso você não encontrar nenhum bloco, você não vai conseguir nenhuma renda mesmo que você fique minerando o tempo todo. Por isso é muito importante que você encontre uma pool que possua blocos encontrados recentemente. Isso vai ajudar bastante você a, quando começar a minerar, ter resultados positivos. Analisando aqui também, você vai ver que nesse momento não tem nenhum minerador trabalhando com a CryptoReal. Isso também é bastante ruim e significa que, como minerador, caso você entre nessa pool, você vai estar trabalhando sozinho. Logo, você vai depender de sorte, muita sorte, para conseguir encontrar um bloco. É aquele mesmo rolê que eu expliquei para vocês ali atrás, envolvendo as pools. Você precisa de uma quantidade grande de poder de mineração. Vamos então prosseguir na nossa busca pela pool. Algumas aqui sequer possuem o CryptoReal, então eu já vou avançar porque eu já verifiquei e vi que não possuem. Essa aqui também tem Lira 2Z, mas também não possui nenhum minerador atualmente trabalhando no CryptoReal. Por fim, nós chegamos nessa pool aqui, supernova.cc. Se você acessar a página inicial da supernova.cc, você vai ver que ela tem várias opções de moedas, algumas com uma hash rate bem razoável. Vou mostrar para vocês aqui, só para vocês terem uma ideia de como funciona. Então chegamos nessa pool aqui, a supernova.cc. Se pesquisar aqui por CryptoReal, vai ver que ela possui uma pool de CryptoReal, que atualmente trabalha com 4.07 MHz e 60 mineradores trabalhando. É bem melhor do que 2 mineradores que a gente encontrou na outra pool. Então você vai abrir a pool de CryptoReal e vai dar uma analisada nas coisas dela. Ela tem aqui 258.39 MHz rodando, tem 62 mineradores, o número já aumentou, provavelmente porque ali a gente tem uma atualização mais demorada. E o mais interessante é vir aqui em Statics e depois em Blocks. Aqui você vai ter informação a respeito dos últimos blocos que foram encontrados. Nesse gráfico nós temos o número do bloco em questão e a quantidade de shares que cada bloco possui. Share eu expliquei para você no último vídeo, com certeza você lembra do que eu estou falando. Isso é um histórico para você ter uma ideia do quão ativa essa pool está. E descendo aqui mais um pouquinho também, nós temos as informações a respeito dos últimos blocos que foram encontrados. Esse aqui está com o horário bugado em relação ao fuso horário, mas só o fato de hoje, 3 de março, é o dia que eu estou gravando o vídeo, ter diversos blocos encontrados já é um sinal muito bom. Significa que caso eu minerar, eu vou ter uma parte da recompensa em todos esses blocos que foram encontrados. Até porque tem muita gente trabalhando, então essa pool possui um poder de mineração muito grande. É muito provável que essa pool consiga blocos quando eu me juntar a ela. Então eu decidi que eu vou me juntar a essa pool. Finalmente eu encontrei qual pool eu vou trabalhar. Então, uma vez que eu já verifiquei quais pools operam a moeda e já decidi qual pool eu vou trabalhar com base no poder de processamento, nós chegamos no passo 5, que é em relação a decidir qual hardware será utilizado. Essa decisão vai depender de você, mas eu recomendo que, claro, você utilize uma placa de vídeo, porque mineração com processador é uma coisa um tanto obsoleta, mais complicada de funcionar. É muito melhor que você use uma placa de vídeo. No meu exemplo, eu vou utilizar uma GeForce GTX 1050 da Asus. Da Nvidia também, isso vai ser importante para encontrar um minerador específico. Aqui eu abri o SPICE só para vocês terem uma ideia de quais são as especificações do meu computador. O que interessa pra gente é a placa de vídeo. Vamos falar ainda um pouquinho a respeito dessa temperatura, mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Então eu preciso encontrar um minerador para isso.
Normalmente nas pools nós já temos uma informação a respeito de qual minerador pode ser utilizado. Se você clicar aqui na opção em Help Getting Started, você vai ter algumas informações a respeito de qual minerador utilizar. Ele já diz para você, ccminer.exe é um minerador de GPU da NVIDIA, ou seja, é o minerador da placa que eu estou utilizando. Então, basta você realizar o download deste minerador. Para isso, você pode tanto clicar em Download Here, como também você pode pesquisar no Google. Aqui você foi redirecionado para a página do GitHub, e pesquisando no Google você foi redirecionado para a página do minerador em específico, ccminer.org. Então, basta você realizar o download da versão mais nova. Para isso, eu vou clicar aqui em Releases e vou realizar o download do ccminer. Basta clicar ccminer, caso o seu computador for 64 bits é esse, caso for 32 bits é esse. Faz o download e aguarda o processo ser terminado. Uma vez o processo terminado, eu já fiz, não vou realizar de novo, você vai receber essa pasta aqui. Na verdade, é um arquivo zip que contém todas as configurações do minerador. Botão direito nele, clica para extrair para a área de trabalho. Eu recomendo vocês terem uma pasta, porque isso vai encher a área de trabalho de arquivos. Mas, feito isso, nós já temos aqui a pasta do minerador. Aqui nós temos os arquivos em relação à configuração do minerador, é melhor não mexer nessas coisinhas. Temos o minerador em si, e aqui temos alguns exemplos de como o minerador funciona. Você pode, se quiser, abrir algum deles para ver como isso funcionaria, como seria o processo de download. Aqui, por exemplo, ele está começando a fazer uma mineração via GPU de uma moeda aleatória que ele colocou por pura demonstração. Isso aqui é útil caso você queira testar para ver se o minerador está funcionando, mas na prática não vai servir para nada. Pode até deletar todos os arquivos bash. Você vai abrir em primeiro lugar o arquivo readme para dar uma olhadinha mesmo nas coisas que o desenvolvedor do minerador tem para dizer para a gente. Aqui a gente tem os endereços de doação, os créditos, a licença, e o mais interessante aqui é que nós temos quais são os algoritmos que são trabalhados pelo minerador. Descendo mais um pouquinho aqui também, nós temos uma lista um pouco melhor de cada algoritmo e cada moeda que ele é utilizado. Lembrando, claro, que mais de uma moeda são utilizadas no mesmo algoritmo. Então a listinha aqui deveria até ser maior, mas ele simplesmente deu um exemplo. Aqui são todos os algoritmos que o minerador suporta. Você precisa verificar se o algoritmo que você vai utilizar está presente neste aqui. Neste caso, Lira2e está presente, então é esta aqui que você vai utilizar para a sua mineração. Feito isso, o próximo passo é realizar mesmo a configuração do minerador. Então, em primeiro lugar, é você fazer login na pool que você vai minerar. Para isso, clique aqui em Sign Up, porque você vai ter que fazer um breve cadastro para poder começar a mineração. Para isso, basta você preencher o formulário com o nome de usuário, uma senha, um e-mail e um PIN. O PIN acho que é a parte mais importante, porque talvez você não saiba o que é, porque todas as outras definitivamente sabem. No caso, o PIN é um número de 4 dígitos irrecuperável, então é muito importante que você memorize esse número, que vai ser utilizado para alterar coisas da sua conta. Seja o e-mail, seja o endereço de pagamento, seja os próprios pagamentos, entre mais algumas coisinhas que são cruciais que envolvem dinheiro. Então, decore a droga do PIN. Se você esquecer o PIN, você vai provavelmente perder todas as suas moedas. Uma vez preenchidos os dados, clica aqui em Register e aguarda o processo. Às vezes tem confirmação por e-mail, às vezes não tem. Neste caso, não tem. Próximo passo, então, é fazer login com o usuário e senha que você criou. Uma vez colocados os dados, clica para fazer login e você já terá acesso à pool. Nesse momento, tem algumas coisinhas da pool que é interessante você entender como funciona. Aqui, em todos os menus, nós temos em primeiro lugar a sua hash rate, ou seja, o seu poder de processamento. Como não tem nenhum minerador ligado no momento, o seu poder de processamento é 0. Share rate corresponde a quantas shares você dá por segundo, ou por minuto, ou por qualquer unidade de tempo. Nesse momento, também é 0. Eficiência é a quantidade de shares que são aceitas e a quantidade de shares que são negadas. Quanto maior, quanto mais perto de 100%, melhor para você. Aqui a gente tem uma listinha dos mineradores que estão funcionando. Neste momento, não tem nenhum. Talvez ele vai apitar durante o vídeo a indicação de que está num novo round. Daqui um pouco eu explico para vocês exatamente o que isso significa. Temos também aqui este menu no qual nós somos informados do total estimado que você vai ganhar no round. Isso aqui não é nenhum ganho, é simplesmente uma estimativa. O total de moedas ainda não confirmadas, mas que você já ganhou. E o total de moedas confirmadas que você pode realizar o saque. Aqui também temos algumas informações a respeito da hash rate da pool, ou seja, do total de processamento que a pool possui, o total de processamento global, isso inclui toda a rede que está minerando. Também temos aqui em relação ao preço da moeda, neste momento não tem muita informação, o total de pessoas que trabalham na pool, isso tudo é informado em gráficos. Por fim, aqui embaixo temos os últimos blocos que foram encontrados e os seus respectivos horários. Sendo assim, agora que você entendeu mais ou menos como funciona, o próximo passo é criar um worker. O worker é uma espécie de conta de usuário dentro da pool que vai realizar a mineração para você. Para isso, você vem aqui em My Account e acessa My Workers. Neste ponto, você vai precisar criar um novo worker. Nesse caso, eu vou colocar nome de usuário, vou deixar user, e senha eu vou deixar xxx. Feito isso, basta você clicar em Add New Worker. Lembrando que tudo que a pessoa consegue fazer com a sua senha, neste caso, esta senha aqui, é minerar para você. Então essa senha pública não tem nenhum problema que as pessoas saibam. O problema é se as pessoas souberem a senha da sua conta.
Então, próximo passo é configurar o arquivo .bat. Talvez vocês lembrem deste arquivo que eu mostrei aqui que dá instruções ao software minerador. É isso que nós vamos precisar fazer agora, e isso que a maioria das pessoas acaba travando quando realiza a configuração. A boa notícia é que acessando aqui o menu da Supernova, vindo na opção Help, normalmente nós temos uma pequena informação de como isso tem que ser realizado. Aqui ele dá um próprio exemplo de linha de comando que tem que ser feita para realizar a mineração no próprio minerador que a gente está utilizando neste momento. Vou dar um exemplo para vocês fazendo isso do zero mesmo, da forma mais hardcore possível. Primeiro passo, você vai aqui no iniciar e pesquisa por bloco de notas, Notepad. Aqui você vai digitar a linha de comando. Para isso, em primeiro lugar, o primeiro passo é chamar o minerador, ccminer-64.exe, ou então, dependendo do que for, você nem precisa colocar o .exe, mas normalmente coloca. Isso vai depender, claro, do nome do seu minerador. Você vai ter que ver como o seu minerador aqui está chamado. Se ele chamar Roberto, você vai colocar roberto.exe ou qualquer outra coisa. É sempre o nome deste arquivo aqui. Em seguida, nós vamos identificar o algoritmo que vai ser utilizado. Nesse caso, isso é feito com tracinho A e colocando aqui o nome do algoritmo que a gente vai usar. Este aqui, Lira2z. Basta você copiar o nome ou mesmo digitar, caso você não seja tão preguiçoso, e colocar aqui. Próximo passo, vamos configurar o Stratum, ou seja, o local no qual ele vai acessar, qual é o servidor que ele está recebendo essas coisas. Para isso, você vai colocar /O desse jeito e agora vai verificar nas instruções e vai copiar essa informação aqui. Isso sempre tem na maioria das pools, você não costuma precisar mexer nisso, normalmente está lá e já está bonitinho para você. Basta copiar e colar aqui na frente. Então nós temos o endereço da pool, seguido da porta de mineração. Caso a pool, nesse caso ela faz isso, ela suporta vários algoritmos, essa porta muda conforme a moeda que você está minerando. Próximo passo é especificar o nome de usuário que você vai utilizar na sua conta. Para isso você vai ter que novamente acessar na sua conta o menu de Workers. E aqui você vai ter as informações. No caso, seu usuário é nathanael.user. Então você vai colocar um tracinho P, nathanael.user, desse jeito aqui. É importante que isso esteja igualzinho à informação presente aqui. Tanto o nome da conta quanto o nome do worker dentro desta conta. Perdão, aqui você não vai colocar P, aqui você vai colocar tracinho U desse jeito, me ignora. Tracinho U, nathanael.user. E em seguida, tracinho P, aí sim, e vai colocar a sua senha. Neste caso, a minha senha é xxx, mas é a senha que estiver presente aqui. Lá na minha apostila tem uma coisa muito mais detalhada a respeito de como isso funciona passo a passo. Então, próxima coisa seria definir a intensidade. Vou colocar tracinho I e vou colocar um valor arbitrário. Por exemplo, eu recomendo você começar com uma intensidade baixa. Eu vou colocar 15 só pra gente ver o que acontece. Feito isso, você vai vir aqui no arquivo, salvar como, e vai selecionar a pasta onde está ocorrendo a mineração. No caso, ccminer tal, é a pasta onde está o minerador. E aqui vai marcar todos os arquivos e colocar, por exemplo, o cryptoreal.bat, desse jeito aqui. No lugar aqui embaixo é muito importante que você coloque todos os arquivos, senão ele vai salvar como arquivo de texto apenas. Feito isso, aperta o botão salvar e pode fechar o bloco de notas. Aqui dentro nós já temos o arquivo .bat que realizaria a mineração. Então, só nos resta abri-lo para verificar se ele vai funcionar. Abre e aguarda para ver o que vai acontecer. Então, depois de algum tempo, não se desespera se isso demorar para acontecer, nós vamos ter aqui as informações de que as shares estão sendo aceitas. Da mesma forma que eu mostrei para vocês no vídeo anterior. Cada yes aqui indica que a sua share, foi aceita. Acessando aqui o seu menu lá na pool, você pode dar um F5, caso isso não atualizar sozinho, nós já vamos ter as informações a respeito dos seus dados. Então a sua hash rate neste momento, ou a minha, 0.28 MHz, minha share rate 0.02, 100% de eficiência, e aqui nós temos os workers que estão trabalhando neste momento. Se você quiser, você pode setar vários workers para minerar em computadores diferentes, ou até minerar com 2 workers no mesmo computador. Isso é perfeitamente possível, e nesse caso só vamos ter soma de hash rate aqui no menu. Então, o que eu faço agora? Basta você aguardar para ver as moedas caindo aqui com o tempo. As moedas só vão cair caso um bloco seja encontrado, mas como a gente viu, essa pool aqui encontra blocos com frequência, então isso é um bom sinal. Eles encontraram o bloco 25, encontraram 37, 75, 81, em algum momento eles vão encontrar um novo bloco. Quando isso acontecer, eu vou ter participação nesse processo, eu vou ser remunerado com algumas moedas. Eu vou esperar que a moeda caia, vou fazer um corte no vídeo, assim que cair, eu vou voltar para explicar para vocês qual é o processo para sacar as suas moedas. Eu sei que nesse momento talvez você esteja empolgado, aguardando a mineração rodar, esperando os negócios caírem, mas calma, porque é melhor você prestar um pouquinho de atenção com o que está rolando no seu hardware. Para isso, eu recomendo que você vá no Google e pesquise pelas especificações da sua placa de vídeo. Normalmente, no site oficial do fabricante é o melhor lugar para isso. A minha, GTX 1050. Descendo aqui, temos que a temperatura máxima é de 97 graus. Então você abre um programa de monitoramento, por exemplo SPICE, que eu sempre utilizo, e verifica se a temperatura não vai passar do máximo especificado. Nesse caso, o máximo é 97 graus. E aqui
tá em 61 graus, então tá bastante safe, tá seguro, pode continuar minerando. Mas presta atenção nisso aqui para ver se não vai puxar muito do valor recomendado. No próximo vídeo eu vou inclusive mostrar técnicas para reduzir a temperatura e te explicar o quanto você deve estar preocupado em relação à temperatura. Agora já se passou um tempo considerável desde que eu liguei o minerador e nós temos o seguinte balanço: 0.2295 de criptoreais não confirmadas. Aí talvez você deve estar pensando, tá, o que não confirmado significa? Acontece que quando você realiza a mineração, você, mesmo conseguindo o dinheiro vindo dos blocos, você ainda precisa aguardar um tempo até que ocorra a confirmação desse dinheiro. Normalmente, na opção aqui de últimos blocos encontrados, você pode conferir qual o status dos blocos. Provavelmente os que me dizem respeito são esses aqui, talvez cortando em algum desses pontos, mas como eu ainda não tenho nenhum saldo confirmado, então só restam os blocos aqui marcados em amarelo. E para isso você precisa esperar até que essa contagem aqui chegue no zero. Em alguns casos essa contagem é regressiva, então ele começa em 100 e poucos e vai descendo, como esse caso aqui. Em outros, ele começa do zero e vai subindo até atingir, sei lá, 20 confirmações. E aí você tem que esperar para verificar mesmo quando as suas moedas vão cair. Mas, caso você tenha balanço não confirmado, é quase certo que o dinheiro vai cair em algum momento. É só questão de ter paciência mesmo, que uma hora ele chega. Então, eu vou notificar vocês assim que o balanço cair totalmente. Então agora que a nossa grana caiu, nós temos 0.2295 criptoreal e também um balanço de 0.0243 criptoreal ainda não confirmadas. Eu vou ignorar esse balanço porque é uma quantidade ínfima. Isso provavelmente é porque eu desliguei o minerador quando um round ainda estava rodando e eu tive uma certa porcentagem dentro desse round. Mas nós vamos trabalhar com essa quantia aqui. Então o primeiro passo para você fazer o cash out das suas moedas, ou seja, para você recuperar toda a sua grana, é definir uma wallet para as moedas serem enviadas. Neste caso, você pode tanto escolher entre enviar direto isso aí para um trader, então tem a possibilidade de você criar uma conta em algum lugar que faz trading, isso a gente vai ver nos vídeos futuros, mas você pode enviar para lá, ou então você vai precisar da carteira da criptomoeda que você usa. Neste caso, eu já tenho uma carteira de criptoreal que a gente usou lá no vídeo das wallets de papel. Vou vir aqui em enviar, vou colocar aqui receber, perdão, vou colocar aqui pool, não coloca nenhuma quantia e clica em pedir pagamento. Ele já vai gerar para a gente um endereço para enviar. Copia esse endereço e agora nós vamos ter que fazer a configuração para enviar essas moedas. Para fazer isso, você vem aqui em My Account e depois seleciona Edit Account, nessa opção aqui embaixo. E agora você vai ter que preencher os detalhes da sua conta. Para isso, você apaga as coisas que aparecem aqui no auto-preenchimento. Em Payment Address, você coloca o endereço de pagamento que a gente obteve aqui. Então, é só dar um Ctrl+V que ele já vai colar para a gente o mesmo endereço. Se quiser, confere, verifica se está tudo certo. Em seguida, você pode doar uma quantia de moeda para os caras. Como eu não acho necessário, não coloca. Se você quiser fazer com que as moedas sejam descontadas automaticamente quando atingirem um certo valor, você pode especificar aqui. Então, se eu colocar 0.15, assim que aquele saldo lá em cima, na outra página, atingir 0.15, ele vai fazer o desconto. Se não, você pode deixar em branco sem nenhum problema. E agora, você coloca o seu PIN, aquele PIN que eu falei para vocês que é bastante importante. Em seguida, clica aqui em Update Account e aguarda. Ele provavelmente vai dizer que os detalhes foram atualizados com sucesso e nós já temos o endereço de pagamento definido, é este endereço aqui. Mas você ainda precisa fazer o cash out das suas moedas. Então, mais uma vez, você coloca o PIN nessa outra opção, cash out aqui embaixo. Você editou essa, agora você vem nessa com o endereço atualizado e clica na opção cash out, então aguarda. Ele disse que foi criado uma nova requisição manual de pagamento. Então, você vai ter que esperar um pouquinho até que isso esteja concluído. Nesse momento, a transação acabou de cair nesse cantinho. Você não está vendo porque tem uma webcam na frente, mas se eu acessar aqui a opção do histórico, vocês vão verificar que nós já temos uma transação sendo enviada da pool. Claro, ela ainda não foi confirmada, precisa passar por todo o processo que qualquer transação precisa passar, mas nós acabamos de minerar uma quantia em criptoreal, 0.21 criptoreal, porque a pool também tem uma taxa para que o pagamento seja realizado. Então agora a gente vai explorar um pouquinho das pools baseadas em IMP. Na prática, essas pools têm apenas algumas diferenças em relação às pools que a gente acabou de ver, mas o funcionamento em relação ao funcionamento da mineração em si é praticamente o mesmo. Para isso, primeiro eu vou mostrar uma mineração comum em uma única moeda do mesmo jeito que a gente fez anteriormente, por exemplo na ArcPool. Primeiramente, caso você fosse utilizar ArcPool, fosse buscar moeda, você teria que verificar qual é a incidência de blocos na ArcPool, como eu mostrei no comecinho. Nesse caso, a gente vai fazer da criptoreal, que não é uma incidência boa, mas é simplesmente para você entender como ela funciona. Então, nessa tabelinha aqui, que costuma ser constante, a maioria das pools costumam apresentar aqui no lado direito, claro, as pools baseadas em IMP, nós temos os algoritmos, as moedas específicas, Polis, Omega, Char, Ash, todas essas aqui, seguida da porta de conexão. É através dessa porta que você vai realizar a conexão da Stratum. Então, nós vamos utilizar aqui Lira 2E no algoritmo da criptoreal. Por sua vez, para fazer a conexão, para criar o arquivo BAT, você vai precisar vir na pasta do seu minerador, como sempre. Eu vou copiar o arquivo anteriormente usado, cola aqui, vou chamar ele de criptoreal 2, simplesmente, e então vou editar com um bloco de notas.
Aqui, como sempre, vamos preencher os dados. Em primeiro lugar, o nome do minerador é exatamente o mesmo. O algoritmo também é o mesmo porque a moeda é a mesma, mas o que muda é o Stratum. Vou apagar a informação aqui e você vai na pool procurar pelo endereço específico. No caso é este aqui, Stratum, tal, tcp.com. No lugar da frente tem essa opção aqui chamada port. Aqui você vai apagar, porque, claro, é simplesmente uma demonstração. Vai tirar esse valor e vai verificar qual a porta da CryptoReal com base nessa tabela. CryptoReal CRS porta 1706, essa aqui que você vai utilizar, 1706. Coloca na frente como seria no outro caso. Aqui é que entra a grande diferença. Nome de usuário não é mais o nome de usuário de um cadastro, porque as pools da IMP não necessitam de cadastro. Na verdade, o nome de usuário é o endereço da sua wallet. Eu criei aqui o pool 2, eu vou utilizar esse aqui. Basta copiar o endereço e colar na frente. Nesse caso não tem senha também, então você pode apagar o indicativo de senha e a intensidade você pode deixar a intensidade que preferir. Vou fechar aqui a pool e vou iniciar o minerador para ver se está tudo funcionando. Se quiser, você também pode acompanhar o balanço da sua wallet. Para isso, você vai aqui em cima na opção Wallet e vai copiar o endereço da sua wallet e vai colar caso aparecer. Nesse caso nem está aparecendo, mas se eu apagar as informações, ele vai ter um botão no qual eu tenho que colocar o endereço da minha wallet. Uma vez colocando, só dá um submit que ele já vai aparecer as informações relativas a ela. Aqui nós temos informação dos mineradores que estão funcionando no momento. Neste caso, o minerador que eu acabei de abrir. A partir do momento em que os accepts começarem a aparecer, você já vai ter uma marcação aqui na sua hash rate. Nesse caso, 171.8 kHz, aparecendo aqui em cima também no gráfico. Caso forem encontrados blocos, o que eu não acho que vai acontecer nessa pool, pelos motivos que eu já expliquei em relação à quantidade de pessoas minerando. Nesse exemplo só tem eu, mas caso encontrassem blocos, iria aparecer aqui nesta opção aqui embaixo os últimos blocos, também mais ou menos na mesma base de confirmação. Espera um pouco, o bloco cai, é passado para cá e normalmente, depende muito da pool, mas assim que o bloco é passado para cá, ele já acaba sendo pago. Às vezes tem pagamentos uma vez por dia, alguma coisa assim, mas o pagamento vem direto para sua carteira, você não precisa fazer nada de cash out para obter as moedas depois. Por fim, eu vou mostrar para vocês como realizar a mineração na forma de um mesmo algoritmo com várias moedas. Isso aqui é bastante interessante caso você não saiba ao certo o que minerar, mas queira minerar alguma coisa fácil que depois vai converter e te dar algumas bitcoins ou litecoins, depende muito da pool. Aqui nós temos duas opções. A primeira delas é para minerar uma moeda em particular. Nesse caso, você vai fazer exatamente a mesma coisa que eu acabei de fazer com a CryptoReal. Não tem sentido a gente repetir. A segunda é minerar em um algoritmo em particular. Então você vai minerar, por exemplo, no Qubit, vai minerar Aurora, Qubit, DIL, Digibyte, BitCivelo. São 5 moedas totalmente diferentes, mas que possuem o mesmo algoritmo. Então, ele vai converter todas essas moedas em Bitcoin e vai te enviar o pagamento direto em Bitcoin. Então, para fazer isso na prática, você vai ter que dar uma olhadinha aqui na mesma tabela em qual algoritmo você quer. Nesse exemplo, eu vou utilizar o próprio Qubit, mesmo como mostrado aqui. A porta dele é 4733, é isso que a gente vai precisar. Para isso, eu vou vir aqui na pasta do minerador, vou criar um novo arquivo BAT, vou chamá-lo apenas de Qubit. Para isso, editar com bloco de notas e agora nós vamos preencher as informações. Minerador é o mesmo. Entretanto, o algoritmo é diferente. Como que eu preencho o nome do algoritmo? Vai no arquivo readme do minerador e pesquisa pelo algoritmo em questão. Nesse caso, nós estamos trabalhando com o próprio Qubit. Ele está aqui. Você escreve exatamente do mesmo jeito, Qubit, dessa forma. Talvez, dependendo do algoritmo, tem algumas coisas que você tem que adicionar, script tracinho Jane. Isso, claro, depende mesmo que você vá no readme e procure pelo algoritmo em questão. Até porque, procurando desse jeito, você garante que o algoritmo que você está trabalhando é suportado pelo minerador. O endereço também do Stratum muda totalmente. Você vai vir aqui nas instruções, isso praticamente toda a pool tem, não é problema algum, basta você copiar o endereço, agora é da Zerg Pool e não mais da Arc Pool, e no lugar da porta você vai colocar a porta que a gente verificou ali atrás para o Qubit, 4733. Então, preenche aqui, 4733. Endereço da wallet, você não vai mais utilizar uma wallet de nenhuma moeda específica, nenhuma dessas 5 aqui, mas sim um endereço em Bitcoin. Dependendo da pool, algumas fornecem pagamento tanto em Bitcoin, quanto em Litecoin, quanto em Dogecoin e várias moedas. Nesse caso, é apenas Bitcoin. Então, você vai ter que colocar o endereço de uma wallet de Bitcoins, mas você sempre vai colocar o endereço de uma wallet da qual você quer que o pagamento seja realizado. Vou colar esse endereço aqui. Intensidade eu vou deixar um pouquinho maior, vou colocar 15, mas é mais por questão de experiência, eu sei que com uma intensidade menor ele não vai funcionar tão bem. Por fim, tem mais uma coisinha que é necessária colocar para se complementar. Isso aqui, você vai colocar C igual a BTC. BTC é a sigla para o Bitcoin. Isso aqui indica para a mineradora que você quer receber o pagamento em Bitcoin. Se você quisesse e a pool suportasse, por exemplo, o pagamento em Doge, você colocaria no lugar do endereço o endereço Dogecoin e no lugar do BTC você colocaria Doge. É sempre a sigla da moeda e o endereço da moeda que você quer ser remunerado. Sempre siga dessa forma para fazer mineração multipool. Feito isso, pode fechar o arquivo e iniciar o arquivo BAT para verificar se está tudo funcionando normalmente.
Você vai passar por um processo básico de conexão com a pool, isso é normal, faz parte. Talvez nesse caso até demore um pouquinho mais para que os accepts apareçam, mas para verificar, para observar o processo da pool, você pode clicar aqui na opção Wallet também. Nesse caso ele mais uma vez começou automaticamente, mas se você acessar sem colocar, você pode colocar o endereço do seu wallet, clicar em Submit e aí você já vai ter as informações a respeito da mineração. Aqui nós temos a hash rate, aqui nós temos o balanço da sua carteira, nesse caso eu tenho 0.0010 bitcoins e também temos aqui os últimos blocos que foram minerados. Dá para perceber que eu consegui Digibyte, consegui Qbit, consegui mais Digibyte, a maioria delas foram DIO. Isso vai mudar muito, depende, claro, de qual moeda está compensando mais no momento. E os blocos seguem, como eu disse, a mesma coisa de maturidade. Ele vai ficar um tempo imaturo e depois vai se tornar maturo e vai ser pago para você. Em algumas pools também tem o que chama de pagamento mínimo, então você precisa atingir uma quantidade mínima em Bitcoin para que a transferência seja realizada. É normal, você vai ter que ter paciência mesmo até conseguir o valor estipulado pela pool, para daí poder realizar o pagamento que vem direto na sua wallet de Bitcoin. Com o tempo, daqui um pouquinho ele começa a dar os accepts, então nós temos novos blocos aparecendo aqui. Esse foi o vídeo, valeu por você que assistiu, se inscreva no canal, deixe um joinha, que em breve a gente se vê. Falou!